nessa tarde eu quero cumprimentar a todos os adolescentes, irmãos, amigos, líderes, com a paz do Senhor Jesus, amém? É uma grande alegria poder estar aqui, participando deste culto com vocês, adorando e exaltando o nome do Senhor, e falar para uma igreja como esta, repleta de adolescentes, é uma oportunidade muito especial que Deus nos concede nessa tarde. Eu tenho absoluta certeza que você não veio aqui em vão, mas o Espírito de Deus te trouxe aqui para falar ao seu coração de um modo muito especial. E desde o início deste culto, Deus tem falado aos nossos corações, através dos louvores, dos cânticos que foram entoados. O Espírito Santo foi preparando os nossos corações para um momento muito especial, que é a ministração da palavra. A semente agora vai ser lançada no seu coração, e eu espero que você esteja atento para ouvir a voz do Senhor. Eu te peço que você, adolescente, se concentre nos próximos minutos a respeito de tudo que será falado aqui nesta tribuna, porque nós transmitiremos princípios de vida para você. E eu quero profetizar que você pode sair daqui, deste culto, com a sua mentalidade transformada para a glória de Deus. Eu quero te convidar para que juntos possamos abrir as nossas Bíblias no livro de 1 Crônicas. Livro de 1 Crônicas, capítulo de número 4. Livro de 1 Crônicas, capítulo de número 4, versículo de número 9 e 10. 1 Crônicas, capítulo de número 4, versículo de número 9 e 10. Nesta tarde, eu quero ministrar ao seu coração a respeito da história de Jabes. Uma das biografias, uma das histórias mais curtas de toda a Bíblia. São apenas 2 versículos falando sobre a vida desse personagem. Talvez você conheça a história de Abraão, a história de Isaac, a história de Jacó, a história de Daniel, a história de Moisés, a história de Samuel e de tantos outros personagens da Bíblia. Mas Deus reservou esta tarde para falar conosco a respeito da vida de Jabes, um homem marcado pela dor e pelo sofrimento, que tinha tudo para dar errado, mas em um determinado instante de sua vida, a Bíblia diz que ele orou ao Senhor, e a sua oração foi: muda minha vida, Senhor, transforma a minha história. E a Bíblia diz que Deus escutou a oração de Jabes e fez dele um homem honrado em sua geração. Ele foi mais ilustre do que todos os seus irmãos. É sobre esta figura bíblica que nós estaremos refletindo. A Bíblia diz, 1 Crônicas, capítulo 4, versículo 9: houve um homem chamado Jabes, que foi a pessoa mais respeitada da sua família. A sua mãe pôs nele o nome de Jabes, porque ela havia sofrido muito durante o parto. Mas Jabes orou assim ao Deus de Israel: ó Deus, abençoa-me e dá-me muitas terras, fica comigo e livra-me de qualquer coisa que possa me causar dor. E Deus atendeu a sua oração. Curve a tua cabeça, feche os teus olhos. Senhor, fale aos nossos corações. Precisamos ouvir a tua voz. Talvez aqui nesta tarde, neste templo, há adolescentes que estão feridos, machucados, fragmentados em seus corações, por causa dos problemas que eles estão vivendo.
dos dramas existenciais, vivendo em uma família desestruturada, no meio de conflitos e mais conflitos. Talvez há adolescentes aqui nesta tarde que olham para o seu futuro e não vê tanta perspectiva assim. E eles se preocupam com o futuro. Há adolescentes aqui que têm clamado ao Senhor, pedindo a tua ajuda e a tua intervenção. Fale aos nossos corações e nos encha de fé nesta tarde. É a oração que nós fazemos em nome de Jesus. Amém. A história de Jabes, ela se encontra nos primeiros capítulos do livro de 1 Crônicas. Se nós pegarmos esse livro da Bíblia, se você adolescente começar a folhear, você vai ver que os 9 primeiros capítulos de Crônicas vão apresentar a genealogia das tribos de Israel. Os 9 primeiros capítulos estão apresentando a árvore genealógica das tribos hebreias, desde Adão até a geração que retornou do cativeiro babilônico. São nomes atrás de nomes. Quem já tentou ler a Bíblia inteira, quando a gente chega nessa parte, tem que tomar aquele cafezinho para não cochilar, tem que fazer aquele esforço para se manter atento, e é quase que um martírio, né, ler estes capítulos. Eu me lembro que a primeira vez que eu coloquei o propósito no meu coração de ler a Bíblia inteira, eu tinha 10 anos de idade, e aos 10 anos de idade eu li a Bíblia inteira, e quando chegou nesses capítulos, foi um desafio. Os 9 primeiros capítulos do livro de 1 Crônicas vão apresentar a árvore genealógica das tribos hebreias, de Adão até as gerações que voltaram do cativeiro babilônico. São mais de 600 nomes que são citados, nome atrás de nome. Geralmente a gente não conhece a história, os nomes são citados e a gente não consegue criar um link, uma conexão entre aqueles nomes e as suas histórias. São nomes sem rostos. É quase que ouvir uma música de uma nota só, que vai seguindo aquele ritmo. Mas no meio destes 9 capítulos, ao apresentar a história de Jabes, o autor faz uma pausa. Ele abre a aspas para introduzir uma história breve, curta, mas poderosa. A história de Jabes. São apenas 2 versículos. Eu entendo que o fato do autor, ele ser levado pelo Espírito de Deus a registrar a história de Jabes, no meio de 9 capítulos que apresentam a árvore genealógica das tribos hebreias, o fato do Espírito de Deus impulsionar o autor a escrever esta história, a registrar esta história para a posteridade, para que esta história chegasse até a nós, é porque esta história é uma história digna de ser contada. Essa história é uma história que não pode ser esquecida. É uma história que merece ser contada. E eu fico me perguntando por que a história de Jabes é uma história que merece ser contada. Porque ele se tornou rico? Porque ele ficou famoso, mais ilustre do que os seus irmãos? Não. A história de Jabes não é apenas uma história de riqueza e fama. É uma história de quebrantamento e superação. É a história de um homem que entregou a sua vida e o seu coração a Deus. Essa história merece ser contada, porque nesta história nós vemos a assinatura de Deus. Uma história que merece ser contada é aquela história que glorifica o nome do Senhor. Todas as vezes que as pessoas
escutam a história de Jabes, não é a figura de Jabes que é exaltada, mas é o Deus de Jabes que é glorificado. A sua história vai ser uma história digna de ser contada. A sua história não cairá no esquecimento. A sua história será uma história que os seus pais encherão a boca para falar de você. A sua história será uma história que trará orgulho para a sua família. E todas as vezes que as pessoas ouvirem falar da sua história, ouvirem falar do seu nome, das coisas que você fez, das coisas que você conquistou, não será o seu nome que será exaltado, mas é o nome do teu Deus que será glorificado, porque na sua história nós veremos a assinatura de Deus. O Deus de Jabes é o Deus do recomeço. O Deus de Jabes é o Deus das novas oportunidades. O Deus de Jabes é o Deus que escuta as nossas orações. O Deus de Jabes é um Deus que escreve um novo capítulo nas nossas vidas. O Deus de Jabes é o Deus das oportunidades. O Deus de Jabes é o Deus que quebra palavras de derrota e de maldição que foram lançadas e proferidas sobre as nossas vidas. Um Deus de Jabes é o Deus que é exaltado através de cada vitória que os seus filhos experimentam por meio da fé. Quando eu olho para a vida de Jabes, quando eu olho para a história de Jabes, eu vejo que Jabes, ele vivia em um contexto de vida limitante, que impedia o seu crescimento. Existiam prognósticos pessimistas, palavras de derrota, que foram lançadas sobre a vida de Jabes. E quem lançou essas palavras não foram desconhecidos, foi a própria mãe de Jabes. A própria mãe liberou uma palavra de derrota sobre a vida de Jabes. No seu contexto de vida, existiam diversos obstáculos que impediam o seu crescimento, que tentavam aprisionar o seu desenvolvimento, fazer com que Jabes tivesse uma vida medíocre, que vivesse na média. Mas neste exato instante ele clama ao Senhor. E ele diz: Senhor, aumenta as minhas fronteiras, aumenta as minhas terras, me livra do mal, me protege da dor, sê comigo, que a tua mão esteja presente na minha vida. Com isso, Jabes, ele conseguiu se livrar das sombras da mediocridade, e ele alcançou as notas da excelência. Deus destacou Jabes. Deus quer que você saia da média, para que você seja excelente em tudo aquilo que você faz. Adolescente, Deus quer que você seja excelente nos estudos. Deus quer que você seja um filho excelente. Deus quer que você seja um amigo excelente, uma amiga excelente para as pessoas que estão à sua volta. Deus quer que você seja um adorador excelente. Eu costumo dizer que às vezes a gente se contenta com a média. A gente aprende isso na escola. O importante é estar na média e passar. Essa não é a proposta de Deus para você. Estar na média é ser o melhor entre os piores e o pior entre os melhores. Se você tira 5, você é o melhor entre os piores, quando comparado àquele que tirou 1, 2, 3 e 4. Mas você é o pior entre os melhores, porque tem aquele que tirou 6, 7, 8, 9 e 10. Eu não estou falando de competição, eu estou falando de você testemunhar a Deus com a excelência do seu viver, de você aplicar o seu coração em tudo aquilo que você faz e fazer para glorificar e exaltar o nome do Senhor Jesus. O que você faz? Você canta, se dedica no louvor.
Busque ao Senhor para todas as vezes que você receber a oportunidade, você não se exibir apenas para as pessoas, mas para que você possa louvar e o seu louvor chegue até o trono de Deus, e através do seu louvor pessoas possam ser libertas. Você é músico, então se dedique naquilo que você faz. O que você deseja para a sua vida? Busque a excelência, para que o nome de Deus seja glorificado e exaltado na sua vida. Quando eu olho para a vida de Jabes, eu vejo que a história de Jabes é uma história marcada pela dor. A história de Jabes era uma história marcada pela dor. A palavra Jabes significa aquele que carrega dor, aquele que traz a dor. O texto bíblico, no versículo de número 9, vai dizer que a sua mãe colocou o nome dele desta forma, porque ela havia sofrido muito durante o parto, e por causa do seu sofrimento, ela deu este nome a ele. E a gente sabe que o nome para o hebreu, na tradição judaica, era algo muito forte. O nome era um delineador de identidade. Em termos de comparação, talvez o que a profissão representa para nós hoje, quando a gente chega num lugar e a gente diz, eu sou médico, eu sou advogado, eu sou professor, porque a gente vive numa sociedade capitalista, o nome significava isso para o judeu, que vivia numa sociedade muito tradicional. O nome era um fator que delineava a identidade e o destino da pessoa. Geralmente a pessoa que recebia um nome, aquele nome estava mapeando qual seria o futuro daquela pessoa. E Jabes recebeu esse nome, aquele que carrega dor. Se existe algo que a gente não gosta de sentir, é dor. Tem alguém aqui que gosta de sentir dor? Tem alguém aqui que é fascinado naquela dor de dente? A gente não gosta de dor. A gente foge da dor. É por isso que a gente sempre gosta de frequentar aniversários, casamentos, celebrações, e a gente foge dos funerais, dos sepultamentos, porque ali as pessoas estão chorando, as pessoas estão sofrendo. Posso te dizer alguma coisa? As pessoas estão preparadas para lidar com as suas gargalhadas e com o seu sorriso, mas elas não estão preparadas para lidarem com as suas lágrimas. É por isso que quando a gente está sofrendo, quando a gente está triste, sem a gente perceber, a nossa presença acaba repelindo as pessoas. A nossa presença acaba afugentando as pessoas. Você gosta de um amigo triste? Não. A gente gosta de sorrir, a gente gosta de estar com pessoas que estão sempre empurrando a gente para cima. As pessoas não estão preparadas para lidar com o seu sofrimento. As pessoas não estão preparadas para lidar com a sua dor. A dor é afugentadora. A dor repele as pessoas. Por causa do seu nome, é bem provável que Jabes sofresse preconceito das pessoas. As pessoas se afastavam dele. Eu não quero conviver com um homem que traz a dor. O judeu valorizava bastante o nome. Jabes, ele sofre o preconceito por causa disso. Ele é o homem que carrega a dor. E ninguém gosta de sentir dor. Ninguém gosta de pensar em algo que nos provoca dor. E geralmente a gente tem algumas respostas para lidar com a dor. Talvez a primeira resposta é a fuga. A gente está sempre fugindo porque a gente não quer encarar o problema. Porque o problema traz a dor.
E é mais fácil fugir. É mais fácil postergar o tratamento dessa dor. A gente faz isso até inconsciente. Por exemplo, às vezes eu estou no carro e de repente a gente para num semáforo, tem uma criança abandonada, pedindo esmola, e de repente aquilo fica na nossa cabeça, uma criança ali abandonada. E aí a gente pensa, bom, eu não vou conseguir resolver o problema do mundo. Eu não vou conseguir resolver o problema das crianças que estão abandonadas. Então o que é mais fácil? Esquecer. É mais fácil não pensar nestas crianças. E a gente vai fugindo da dor. A gente vai ignorando a dor. Sabe por que a gente ignora a dor do outro? Sabe por que as pessoas ignoram a sua dor às vezes? Quem já sofreu e passou por momentos de tristeza profunda, sabe o que eu estou dizendo. As pessoas fazem isso porque elas sabem que elas não vão conseguir resolver o nosso problema. E ao se sentirem impotentes, é melhor fugir e não se envolver. E sem querer a gente vai abandonando as pessoas que estão sofrendo. Só que existe um Deus no céu que não nos abandona em meio às nossas dores. Porque este Deus, Ele não se sente impotente, pelo contrário, Ele tem toda a potência do mundo. Ele é um Deus onipotente, onipresente, onisciente, que está em todos os lugares, que sabe de todas as coisas, que conhece o teu nome, o teu sobrenome, o teu endereço, o teu passado, o teu presente, o teu futuro. Ele conhece a história, Ele conhece até o que você ainda vai dizer para Ele. Ele é um Deus que tem todo o poder centralizado e concentralizado em suas mãos. Ele é o Deus que manda, o Deus que desmanda, o Deus que faz, o Deus que desfaz, o Deus que coloca, o Deus que tira, o Deus que abre porta aonde não tem porta, e a porta que Ele abre o homem não fecha, e a porta que Ele fecha o homem não abre. Ele é o Deus que do nada faz o tudo, do pouco faz o muito, do impossível Ele faz o possível. Ele é o Deus que chama à existência as coisas que não são, para confundir aquelas que são. Ele é o Deus que levanta o pequeno para bater o gigante. Ele é o Deus que pega o fraco e faz dele um forte campeão, porque Ele tem todo o poder em suas mãos. E esse Deus não te abandona em meio à sua dor. Este Deus não ignora o seu clamor. Esse Deus não faz vista grossas ao seu sofrimento, mas Ele está com o coração aberto para te ouvir nesta tarde. Esse Deus está pronto para te ouvir. Esse Deus está pronto para te ajudar. Jabes era um homem que carregava dor. E como nós devemos lidar com a dor? A fuga não é o caminho. Algumas pessoas acabam também indo para o caminho da distração. Já que eu não consigo resolver, eu vou distrair. Esse talvez tenha sido o caminho mais utilizado pelos nossos adolescentes, pelos nossos jovens. Vivemos a sociedade do entretenimento. A gente prefere distrair. A gente prefere fazer alguma coisa para ocupar a nossa mente, para que a gente não possa pensar naquilo que tem torturado o nosso coração. A fuga não é o caminho. A distração não é o caminho. Então, como lidar com a dor? Como lidar com a dor? Em primeiro lugar, você precisa encontrar um propósito para essa dor. A Bíblia diz em Eclesiastes no capítulo 3 que tudo tem um propósito. Tudo tem um tempo determinado, e para todas as coisas Deus tem um propósito. Jabes, ele entendeu que tudo o que ele estava passando tinha um propósito. Ele entendeu que aquela dor era o caminho de Deus glorificar o nome dele através da vida de Jabes, através do sofrimento de Jabes, através da superação de Jabes. Porque quando a noite esconde a luz, Deus acende a estrela. Você não está sozinho em meio a esta situação. Em meio a este sofrimento, eu quero profetizar que algo grandioso Deus fará na sua vida.
porque Deus não permite as suas lágrimas em vão. Deus está forjando o seu caráter. Deus está delineando a sua identidade. A dor que hoje te humilha é aquela que amanhã lhe trará honra. Você crê nesta palavra? A dor que hoje te humilha é aquela que amanhã lhe trará honra, pois as pessoas verão a mão de Deus agindo na sua história. As pessoas verão o cuidado de Deus sobre a sua vida. Você também não pode esconder a sua dor diante de Deus. A Bíblia diz que Jabes foi até o Senhor e ele orou. Ele abriu o seu coração. Ele clamou. Ele disse: Senhor, arranca essa dor da minha vida. Há um pensamento que diz que por detrás da alegria, do riso, pode haver uma melancolia, uma nostalgia, um sentimento de tristeza escondido. Mas por trás da dor, há sempre dor. Porque a dor não tem máscaras. Quando a gente está sofrendo, não adianta tentar disfarçar. E diante de Deus que a gente não deve tentar disfarçar. Se existe um lugar onde você pode abrir o seu coração, é aqui na igreja. Se existe um lugar onde você pode se prostrar diante de Deus, é no altar do Senhor. Jabes, ele pegou a sua dor, aquilo que lhe incomodava, aquilo que trazia peso para o seu coração, e ele levou até o Senhor. É isso que eu quero te convidar a fazer nessa tarde. Pegue essa dor que te incomoda e apresente ela aos pés da cruz. Apresente ela diante de Deus. Não esconda a sua dor. Não tente esconder o seu sofrimento. A Bíblia diz em Mateus capítulo 11, versículo 28, Jesus disse: vinde a mim todos os que estáis cansados, todos os que estáis sofrendo, todos os que se encontram oprimidos, venha até a presença de Deus, não esconda a sua dor, porque há libertação de Deus para a sua vida. Não esconda a sua dor diante de Deus. E além de encontrar um propósito para essa dor, de descobrir que há um porquê desta situação, você deve permitir que esta dor venha te aproximar de Deus. A dor de Jabes o levou a se aproximar de Deus. A dor de Jabes fez ele quebrantar o seu coração diante de Deus. Canaliza essa dor, não para bloquear a tua mente, impedir o teu crescimento, te colocar numa depressão, presa em um quarto, sem vontade de se socializar e de ver as pessoas. Pega essa dor e canaliza ela para você quebrantar o seu coração diante de Deus. Pega essa dor, esse sofrimento e faça como Ana, vai para o altar chorar na presença de Deus. Pega essa dor e quebranta o teu coração diante de Deus, porque você verá o que Deus será capaz de fazer através do seu quebrantamento, através da sua vida, se você permitir que essa dor venha te se aproximar de Deus. C.S. Lewis é um teólogo, vocês conhecem, ele escreveu alguns livros que foram transformados em filme, As Crônicas de Nárnia. E esse teólogo, ele escreveu muitos livros de teologia, mas chegou um momento da vida dele que ele começou a escrever para crianças. E C.S. Lewis disse, certa vez, que Deus, ele fala, ele sussurra aos nossos ouvidos, por meio das alegrias, das conquistas, dos momentos de prazer, mas ele faz bradar a sua voz nos nossos corações, nos momentos de dor. C.S. Lewis vai dizer que a dor é o megafone de Deus para despertar um mundo que se encontra surdo. Às vezes Deus permite esta situação acontecer na sua vida
para você se despertar espiritualmente, para você entender que você precisa de Deus, para você entender que sozinho você não vai conseguir vencer essa situação. Quando eu olho para a vida de Jabes, eu vejo que a vida de Jabes era uma vida cheia de marcas. Além de carregar a dor no seu nome, ele carregava uma marca, porque ele não podia se desassociar do significado do seu nome. Aonde quer que ele chegasse, ele fosse se apresentar, ele diria: eu sou aquele que carrega a dor. E as marcas de Jabes não eram marcas apenas externas, eram marcas externas e internas. Externas porque ele foi estereotizado, ele carregava um estereótipo que a mãe dele colocou sobre a vida dele, e ele também carregava marcas internas, porque aquilo dali trazia sérias complicações, sérios sofrimentos em seu coração. Dor e marcas. Essa era a vida de Jabes. Dor e marcas. Esse era o calvário, o suplício que ele enfrentava. Dor e marcas. Talvez eu estou pregando para pessoas aqui que carregam marcas na sua vida. O nome Jabes impunha sobre ele uma autoimagem negativa, uma autoimagem que o limitava. Disseram para ele que ele iria carregar dores. Talvez eu estou pregando para adolescentes aqui que carregam palavras de maldição, de pessoas que lançaram sobre a sua vida e disseram que você não vai conseguir, que você vai seguir o destino da sua família, que talvez foi um destino não muito bom. Talvez as pessoas lançaram palavras de derrota, palavras de maldição. As pessoas colocaram certas marcas, estereótipos na sua vida. E isso você tem carregado com você. O drama de Jabes é o drama de viver algo que não gostaria de estar vivendo. Se você perguntasse para Jabes: você gostaria de ter esse nome? Ele diria: não, eu não queria ter esse nome. O drama de Jabes é viver algo que não gostaria de estar vivendo, é carregar algo que não gostaria de estar carregando. Talvez você está vivendo o drama de Jabes. Você carrega coisas dentro de você que você não gostaria de carregar. Você carrega lembranças que você não gostaria de carregar. Você tem uma vida que você não gostaria de ter, porque você fica entrando nas redes sociais, vendo a vida maravilhosa do país de Alice das Maravilhas, que as pessoas postam nas redes sociais, e você compara com a sua vida, e talvez você fica pensando: eu não gostaria de ter essa vida. Jabes, em alguns momentos da vida, ele chegou a perguntar: mas por que eu fui receber esse nome? Por que eu tive que passar por isso? Talvez você já se perguntou isso. Por que eu tenho que ter essa vida? Por que eu não posso ter outra vida? Por que eu não posso ter aquela vida dos meus sonhos? Por que eu não posso ter aquela aparência dos meus sonhos, o estereótipo dos meus sonhos, viver no lugar dos meus sonhos? Entenda que a sua história foi projetada para glorificar o nome de Deus, e enquanto você não alinhar o seu coração com o coração de Deus, você vai ficar sofrendo diante das adversidades dessa vida. Mas quando você entender que tudo nesta vida tem um propósito, você vai ver que Deus te colocou nessa família para que o nome dele seja glorificado, para que a sua família seja alcançada, para que a sua história seja uma história marcada pela superação. Como lidar com as marcas? Em primeiro lugar, você não pode permitir que esta marca que você carrega venha te afastar de Deus.
disseram para Jabes que ele carregaria dores. Se ele permitisse que essa marca o afastasse de Deus, ele jamais se aproximaria de Deus. Porque ele poderia pensar, como Deus vai escutar um homem que carrega dores? Um homem que tem um prognóstico pessimista, uma palavra de derrota sobre a sua vida. Mas Jabes, ele foi até a Deus. A marca é algo que marca. É algo que imprime uma marca. E isso não vai voltar como antes. Quem já fez tatuagem aqui e se arrependeu sabe bem o que é isso. Ficou a marca. Namorava com a Bruna, escreveu, eu amo a Bruna. Terminou com a Bruna, vai carregar a marca. Aí para amenizar, quando casar, vai ter que colocar o nome da filha de Bruna. E se a mulher souber que colocou o nome da filha de Bruna por causa da ex-namorada, vai perder a mulher. Por causa da marca. A marca é algo que fica. É uma cicatriz que você carrega. E eu estou falando tanto de marcas aparentes quanto de marcas interiores no nosso coração. Coisas que a gente viveu, estão marcadas, cicatrizadas, não sai. Então como lidar com as nossas marcas? Colocando outra marca por cima. Colocando outra marca por cima. Se o mundo te marcou com dor e com sofrimento, permita que o Espírito Santo de Deus venha te marcar com graça e unção. Porque onde abundou o pecado, vai superabundar a graça. Se o mundo te marcou com sofrimento, se você adolescente perdeu a sua virgindade, se você teve várias experiências, foi marcado precocemente de uma forma negativa, hoje você está na presença de Deus e permita que a santidade de Deus venha te marcar sobre a marca que um dia o pecado lançou sobre a sua vida, e hoje você vai ser uma referência de santidade, uma referência de preservação na vida sexual, porque você vai viver uma vida no temor e na graça de Deus. Permita que a marca de Deus possa se sobrepor à marca do pecado, à marca da dor, à marca do sofrimento, que um dia o mundo impôs sobre a sua vida. E sabe por que Deus te marca? Sabe por que Deus te marca? Pergunta para a pessoa que está do seu lado aí, sabe por que Deus te marca? Deus te marca para você marcar a sua geração. Deus te marca para você marcar a sua geração. Você está conseguindo entender a história de Jabes? Jabes era um homem cheio de marcas. Ele carregava várias marcas na sua vida. Marcas no seu coração. Mas um dia ele chegou até a Deus e disse, Senhor, eu não quero mais ter essas marcas. Me livre dessas dores, me livre dessas marcas. Deus disse, você não vai mais trazer dor, você vai ser uma bênção, você vai ser um homem respeitado, você vai ser um homem ilustre, eu vou te marcar por cima desta marca, e agora você vai marcar essa geração, porque quando você marcar essa geração, o meu nome será glorificado através da sua vida. Essa é a dinâmica de Deus. A história de Jabes era uma história de decepção. Era uma história de decepção. Era uma história de frustração. Jabes foi machucado pela pessoa que ele mais amava nesse mundo, que é a sua mãe. A mãe de Jabes teve dores no parto,
teve uma gestação mais complicada, um parto mais complicado. Naquela época não existia ainda a cesariana, então o parto tinha que ser normal. Ela sofreu bastante para dar à luz. Nós não sabemos se Jabes teve algumas sequelas físicas, nós não sabemos disso, porque o texto não diz, mas talvez é bem provável que ele também tenha tido. Foi um parto com muitas complicações, e por causa desse sofrimento, a mãe dele colocou o nome dele de Jabes. Só que o sofrimento da mãe de Jabes foi um sofrimento momentâneo e temporário. O sofrimento de Jabes se tornou permanente, porque esse nome seria o nome que ele carregaria por toda a sua vida. A mãe de Jabes não soube lidar com o seu sofrimento. E pessoas que não sabem lidar com o seu sofrimento fazem os outros sofrer. Sabe por que tem muitos pais fazendo os filhos sofrerem? Porque eles já sofreram bastante e não conseguiram lidar com o seu sofrimento. Eles ainda não foram curados e por causa disso eles acabam transmitindo o sofrimento aos seus filhos. Eu quero profetizar que você não vai transmitir sofrimento para ninguém, porque Deus vai te curar de todo o sofrimento. E as pessoas que farão parte da sua vida serão pessoas abençoadas com a sua vida. A história de Jabes, a mãe de Jabes não teve a sabedoria de Jacó. Jacó, por exemplo, teve um filho com Raquel, com a mulher que ele amava. E Raquel também teve sérias complicações no parto, e ela veio a morrer. Antes de morrer, moribunda, ela colocou o nome do seu filho de Benoni, que significa filho da minha aflição, filho que causou a minha morte. E ela morreu. De repente Jacó chega e disseram para ele: Raquel morreu, mas a criança está viva. E o nome que ela deu foi Benoni, filho que causou a minha morte, filho que causou a minha aflição. Jacó pega Benoni nos braços e diz: não, o seu nome não será Benoni, o seu nome será Benjamim, que é a junção de dois termos hebraicos. Ben é filho, e a mim é mão direita, é amado. Esse é o sentido. Benjamim, filho amado, filho da minha mão direita, filho da minha honra. Jacó pega Benoni nos braços e diz: ele não vai se chamar Benoni, mas ele vai se chamar Benjamim. Ele vai ser amado, ele é o filho da minha mão direita, ele é o filho que vai ser honrado. Talvez você não teve um Jacó para te preservar do mal. Talvez os teus pais foram como a mãe de Jabes, que não tentaram te preservar, te poupar, te livrar de certos sofrimentos. Talvez os seus pais não se preocuparam com o teu futuro, não fizeram um investimento para que você tivesse condições de cursar uma faculdade. Talvez você não teve ninguém como Jacó para te proteger, para te amparar, para te transformar, para dizer que você não é Benoni, mas que você é Benjamim. Talvez até hoje você não teve ninguém para te apoiar, assim como Jabes. Mas eu quero te dizer, adolescente, que existe um Deus no céu, que é poderoso e que não te abandonou, e Ele está pronto para te ajudar. Quantos aqui estão entendendo essa palavra? Você não precisa de alguém para facilitar o caminho para você. Você precisa de um Deus que governe a sua vida, que seja o teu rei, o teu Senhor, e as coisas acontecerão na sua vida. A história de Jabes era uma história de decepção. E ele sofria por causa da pessoa que ele amava, que era sua mãe. Só que a história de Jabes não é só história de sofrimento, de dor, não é só história de marca, e não é só história de decepção. A história de Jabes também é uma história de superação. Diga comigo, superação. É isso que Deus tem para você hoje. É isso que Deus tem para você hoje. A história de Jabes é uma história
de superação. Eu estou falando de um homem cheio de dores, de um homem cheio de marcas, de um homem cheio de decepção, mas esse homem vai até a Deus, e esse homem clama, e esse homem diz: Senhor, muda a minha vida. A história de Jabes é uma história de superação. E essa superação começa a ser construída na vida de Jabes, em primeiro lugar, através da sua percepção. Jabes entendeu que sozinho ele nunca ia conseguir superar aquela situação. Não era pela força de Jabes, não era pela capacidade de Jabes, não era pela inteligência de Jabes, não era pelo conhecimento de Jabes. Ele teve percepção para entender que ele precisava de Deus, e ele foi até a Deus, ele buscou o Senhor, ele clamou ao Senhor. A superação na vida de Jabes começou com uma transformação, uma mudança na sua mentalidade. Ele se livrou do sentimento de autossuficiência, de pensar que ele poderia conseguir viver sem Deus, que ele poderia conseguir vencer sem Deus. Ele entendeu que ele só poderia superar aquela situação se Deus estivesse na vida dele. Entenda, a superação que você procura para a sua vida começa a ser construída através da sua percepção espiritual. A partir do momento que você entende que sem Deus você não vai conseguir, mas com Deus você pode todas as coisas naquele que te fortalece. A história de Jabes começa com a percepção. Em segundo lugar, a história de Jabes, a história da superação, vem com a percepção, mas também é seguida de atitude. Ele não teve apenas mudança de mentalidade, mas ele teve mudança de comportamento. Ele entendeu que ele precisava de Deus, e o que ele fez? Ele ficou parado? Não. Ele entendeu que ele precisava de Deus, e ele ficou quietinho no seu canto? Não. Ele entendeu que ele precisava de Deus e ele permaneceu isolado? Não. Ele entendeu que ele precisava de Deus, e o que ele fez? Ele orou ao Senhor. Ele invocou o nome do Senhor. Jabes, ele viveu no período dos juízes, numa época em que Israel estava sendo marcado por um ciclo de apostasia, de pecado. As pessoas estavam abandonando a Deus, adorando os outros deuses. Mas Jabes, ele teve a atitude certa em meio de uma geração errada. É isso que Deus está esperando de você. Muitas pessoas podem estar errando, muitos adolescentes, seus amigos podem estar vivendo uma vida totalmente distante de Deus, mas Deus espera a atitude certa de você. Se você tiver a atitude certa, você vai superar esse passado de dor, você vai superar essa situação difícil, e a graça de Deus vai se manifestar na sua vida. Jabes, ele teve atitude. Charles Swindoll, que foi um grande escritor, pregador, ele dizia na década de 1980, tem gente aqui que nem era nascido nessa época, ele dizia que a decisão mais importante que a gente pode tomar com relação ao nosso viver diário é a decisão da atitude pessoal. Eu não sei se você está entendendo o que eu estou querendo dizer. A atitude pessoal é uma chave que abre portas. Se você tomar a atitude certa, se você colocar o propósito certo no seu coração, isso daí pode mudar e transformar a sua vida. A Bíblia diz em Daniel, no capítulo 1, no versículo 8, que Daniel estava na corte da Babilônia, mas ele colocou um propósito no seu coração de não se contaminar com os manjares do rei, e por causa disso ele foi abençoado. Como tem sido a sua atitude pessoal diante de Deus? Como tem sido a sua atitude pessoal diante de Deus? Jabes, ele não teve apenas percepção e atitude, ele também teve propósito. Na oração de Jabes, ele diz: Senhor, me livra do mal, tira a dor, aumenta as minhas fronteiras, mas que a tua mão seja comigo, que o Senhor esteja comigo. O texto vai dizer: fica comigo. Sabe o que isso quer dizer? Isso quer dizer que Jabes teve o propósito certo. Ele não quis só as bênçãos de Deus, mas ele quis o dono da bênção na sua vida. Ele não quis só as vantagens da fé, mas ele quis a presença de Deus na vida dele. Que tipo de adolescente é você? Aquele que vem para o culto para pedir apenas vantagens de Deus, ou aquele que ama a presença de Deus? Aquele que tem prazer e alegria de sentir a presença de Deus.
Que tipo de adolescente é você? Propósito certo. Jabes não teve apenas percepção, ele não apenas teve atitude, não apenas teve propósito, mas ele teve compromisso e disposição para trabalhar. Jabes não pediu riqueza, Jabes pediu oportunidades. Ele disse: Senhor, aumenta as minhas terras. Mais terras é mais trabalho e mais responsabilidade. Você está pronto para orar para pedir mais responsabilidade e mais trabalho? Você está pronto para orar para pedir mais responsabilidade e mais trabalho? Jabes não pediu riqueza fácil, porque Deus não dá riqueza fácil para ninguém. Deus nos abençoa para que a gente possa construir as coisas, construir a nossa história. Jabes pediu oportunidades, e é isso que eu oro para que Deus faça na sua vida. Talvez você vive dentro de um contexto de vida que você não tem muitas oportunidades, mas eu quero orar por você e profetizar a bênção de Deus na sua vida, para que Deus possa gerar mais oportunidades na sua vida. As coisas vão acontecer, as oportunidades vão ser criadas, só que para você aproveitar as oportunidades, você precisa ter sonhos. Jabes tinha sonhos. Ele viveu na época dos juízes, um período ainda que o povo estava recebendo a partilha das terras, e muita gente se contentava com uma terra pequena e se acomodava nisso. Mas Jabes, ele tinha sonhos, e ele orou e ele disse: Senhor, eu quero mais, aumenta as minhas terras. Volte a sonhar nesta tarde. Jabes viveu o desafio de escolher se ele queria viver de recordação preso ao passado, ou de sonhos, liberto para construir o seu futuro. A recordação é aquela lembrança que te mantém ao passado, e tem gente que está trocando o sonho pela recordação. Tem gente que perdeu a energia para sonhar, porque toda a sua energia está sendo canalizada para uma lembrança. Quer ver um exemplo? Geralmente quando a pessoa perde alguém que ama, fica com aquela lembrança, com aquele sentimento, e às vezes não consegue mais planejar nada para o futuro, porque está preso àquela sensação, aquele sentimento bom que viveu no passado. Jabes, ele trocou a recordação, a lembrança, pelo sonho. E ele disse: Senhor, eu sei que o Senhor tem grandes coisas para a minha vida. E além de sonho, Jabes teve fé. Fé para acreditar que aquilo era possível de acontecer. Fé para entender que Deus faria a diferença na vida de Jabes. Há uma frase que diz que há poucas diferenças entre as pessoas, mas é essa pequena diferença que faz toda a diferença. Quando a gente olha para um corredor que venceu as Olimpíadas, a diferença ali do primeiro colocado para o segundo, para o terceiro, são milésimos de segundos. Há poucas diferenças entre as pessoas, mas é essa pequena diferença que faz toda a diferença. Eu quero profetizar nessa tarde que o Espírito de Deus vai descer sobre você, e a sua vida será diferente para a glória de Deus. O Deus de Jabes é o seu Deus. O Deus de Jabes é o Deus do recomeço. O Deus de Jabes é o Deus do capítulo novo. O Deus de Jabes é o Deus da superação.
O Deus de Jabes é o Deus da libertação da dor. Jabes orou: Senhor, arranca a dor, livra-me de tudo aquilo que possa me causar dor. Disseram que eu causaria dor, disseram que eu traria dor, mas Senhor, me arranca desse prognóstico pessimista, me liberta desta palavra de derrota. E a Bíblia diz que Deus abençoou Jabes, e ele se tornou mais ilustre, mais honrado, mais respeitado. Ele se tornou príncipe entre seus irmãos, porque a bênção do Senhor foi sobre a vida de Jabes. O Deus de Jabes é o seu Deus. A sua história vai ser uma história marcada pela superação.